De conscientizar a população sobre a prevenção, os cuidados precoces. No caso de doenças vasculares, a campanha Agosto Azul Vermelho alerta sobre a importância do check-up vascular, já que o procedimento precisa ser monitorado constantemente, a fim de detectar doenças que se desenvolvem de forma silenciosa, o que certamente dificulta o diagnóstico. O acompanhamento é de suma importância, uma vez que na Bahia, olha só, até julho deste ano foram 10 mil mortes por doenças do aparelho circulatório. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o angiologista e cirurgião vascular Ronald Fidelis, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Dr. Ronald. Tudo bom? Muito obrigado, Jefferson. O prazer é meu e eu devo confessar aqui que a minha alegria é tripla de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, para trazer informação em saúde. Afinal de contas, eu diria que a doença que mais mata hoje em saúde é a desinformação. Então, trazer informação em torno da saúde é promover saúde e todos nós que lidamos com essa batalha devemos fazer isso. Segundo, que eu estava ali vendo a marca à tarde e fui reportado à minha infância, né, quando eu morava lá em Jaguaquara, aqui na Bahia, e que via meu pai lendo o jornal à tarde. Então, na minha cabeça, à tarde é sinônimo de informação. Tem um sentimento, né, uma relação afetiva, afinal de contas, quantos anos, né, o Jornal Exatamente, quase. Eu estou quase 50 anos, né, o Jornal à Tarde, uma instituição centenária, né, então é um grande orgulho para a gente. E o terceiro ponto é que estou aqui com o meu professor de comunicação, Jefferson Beltrão, com quem eu tive algumas aulas, né, sobre expressividade, então estou muito feliz de estar aqui e trazer esse tema. Prazer todo nosso, seja muito bem-vindo. E eu comecei falando aqui de um dado que assusta: mais de 10 mil mortes por doenças do aparelho circulatório, isso só neste ano, até julho de 2023. Por quê? Por que é tão grande a incidência desse tipo de doença? Isso sempre foi, historicamente, ou de um tempo para cá que se agravou? Pois é, Jefferson. Na verdade, a doença da circulação, ela é muito relacionada aos nossos hábitos. Acho que isso é talvez a principal informação que nós devemos deixar aqui. É claro que infartos, tromboses, derrames têm um componente genético. É claro, pessoas que têm familiares que já tiveram esses infortúnios, essas doenças, têm uma chance maior de ter. Mas essas doenças estão mais relacionadas ao nosso comportamento, a maneira como nós estamos nos alimentando, a maneira como nós estamos nos exercitando ou não nos exercitando, a maneira como nós estamos cuidando de um hábito fundamental, que é o hábito do sono, por exemplo, né? Então, todos esses fatores, esses maus comportamentos que vão ficando frequentes, acabam desaguando em problemas circulatórios. E não à toa nós estamos vendo aí um crescimento desses números ano após ano. Então, nós temos que falar sobre isso, porque dá para mudar se a gente entender que a saúde do nosso coração, das veias e artérias, depende muito do que nós fazemos. A gente está falando aqui de doenças do aparelho circulatório, faz a gente imaginar que tem relação direta com o coração, mas não necessariamente, né? Exatamente. A nossa circulação, ela tem duas grandes partes. Uma é o coração e outra são as artérias e veias, os vasos, né? O coração precisa funcionar bem, ele funciona como uma grande bomba propulsora do nosso sangue, mas esse sangue precisa navegar por canos, por tubulações que devem estar abertas, devem estar saudáveis. Não adianta um coração saudável se as suas artérias não estão também saudáveis. E a mensagem é que existe esse alerta para se cuidar, além de cuidar do coração, obviamente, com o especialista é o cardiologista, né? O check-up cardíaco ele já é mais ou menos difundido. O que nós trazemos agora, junto com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, é que esse check-up ele tem que ser estendido também para artérias e veias. Esses dias estava lendo um textinho bem idiota que ele falava
que toda gordura é romântica, porque vai direto para o coração. Né? Lembrar que existem gorduras boas e gorduras ruins, né? Isso é outro mito também. O diabo é o sedentarismo. Está falando aqui, minha filha está ouvindo aqui, a gente já está me provocando, que ela está no meu pé, que eu estou sedentário. É que isso é Bahia, rapaz. Pra gente é um problema. Pra mim, eu só conseguia malhar de manhã cedo, mas não parei porque comecei a fazer o programa, não. Mas essa coisa da rotina que o senhor estava falando é determinante. Mudança de estilo de vida, eu, por exemplo, confesso aqui, minha filha está me entregando, eu assumo aqui, tem que fazer uma mudança drástica, porque eu vi uma vez uma frasinha numa daquelas agendas de fim de ano, dizer assim, não existe essa história de súbito infarto do miocárdio, ele exige anos de preparação. É exatamente isso? Exatamente isso. Olha que frase sensacional. Vamos pegar um outro exemplo, que é o de ferimentos nas pernas, né, que aparecem em pessoas que têm pressão alta ou diabetes. Isso é uma coisa, infelizmente, muito frequente. Aliás, tem uma estatística do Brasil que a cada 1 hora, 3 pessoas sofrem uma amputação de membro por obstrução da circulação. Então, a cada 20 minutos isso acontece. E perceba que, assim como o infarto, o ferimento na perna que surge faz com que a pessoa interprete que a doença começou naquele momento que a ferida apareceu. Assim como a pessoa acha que o infarto ele foi súbito porque a dor foi súbita. Na verdade, esse processo ele vem sendo gestado, ele vem sendo criado há muito tempo, às vezes há anos. E a questão é que o exercício, a alimentação equilibrada são atitudes que ou a gente pensa sobre elas ou não são naturais. Né? Se você pensar, se exercitar nos dias de hoje, ou você tira um tempo para fazer, ou então você consegue viver a sua vida sem precisar correr, sem precisar subir em árvore, sem precisar nadar, né? Carro, elevador, controle remoto, tudo favorece com que a gente não... O nosso sofá, né? Quem não gosta do sofá de casa depois de um dia? Uma redezinha. Uma rede aqui, né? Estamos na Bahia. Mas, gente, o nosso organismo, a nossa circulação precisa do movimento, precisa dessa lubrificação, a pulsatilidade. Justamente o movimento diminui a chance da gordura do acarajé grudar na parede da artéria e causar obstrução. A gente tem visto, claro, o algoritmo faz isso também, né? Você começa a conversar sobre algumas coisas e as informações vão brotando na sua tela. Eu tenho visto mais de uma fonte chamando a atenção, principalmente a turma que já está nos 50 para cima, que teme os problemas de demência de memória, etc. Qual a relação disso com o aparelho circulatório e com as pernas, doutor? Total. O que é que a batata da perna tem a ver com o meu cérebro, doutor? Total. Pense o seguinte, aqui nós estamos falando sobre artérias e veias, que é a circulação. Então, a saúde de todos os órgãos depende da circulação. O próprio coração, que é a bomba central da circulação, ele também tem artérias, que são as coronárias. Exatamente. Né? O nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de uma boa circulação. E existem hoje dados científicos que mostram que pessoas que têm pernas condicionadas fisicamente, pessoas que têm pernas fortes, que treinam, que fazem algum tipo de atividade física, têm uma menor chance de desenvolver Alzheimer ou outro tipo de demência no futuro. Então, isso é diretamente relacionado. Tem um Não é teste... tese, é Não, comprovado. Isso é número. Existe outro dado interessante, tem um aparelhinho que é super simples, chama-se dinamômetro. É um aparelho que mede a força do aperto de mão. Olha que interessante. E essa força do aperto de mão, que diz respeito à sua constituição muscular, prediz chance de infarto ou de derrame no futuro, mais do que, às vezes, um exame complexo. Às vezes, um ecocardiograma, uma tomografia, que são exames sensacionais quando bem indicados. Mas uma pessoa que tem um aperto de mão forte hoje, ela tem menos chance de ter um infarto no futuro. Então, quer dizer que esse povo de mão mole que te cumprimenta assim, parece que está... É isso. Candidato a um... Pode ser que a pessoa está de má vontade aquele dia, mas assim, a força muscular, o condicionamento físico é um indicativo muito forte de saúde circulatória. Dr. Ronald, estamos conversando aqui com o angiologista e cirurgião vascular Ronald Fidelis a propósito da campanha Agosto Azul Vermelho,
que alerta sobre a importância do check-up, dos cuidados com o sistema circulatório nosso. Quais são os sinais que a gente pode identificar, pode perceber, a pessoa mesmo ali, a pessoa leiga, que pode, tem algum problema aqui no meu aparelho circulatório? Existem sinais que alertam a gente para esse problema? Sim, sim. Os principais sinais, Jefferson, eles costumam vir das pernas, né? As nossas pernas são os locais onde primeiro a circulação dá sinais de que algo está errado, né? E o problema é esse, porque um cansaço ao final do dia, uma perna um pouco mais inchada, mais sensível, mais dolorida, isso pode significar uma jornada de trabalho muito extensa e intensa, mas não é para ser encarado como algo normal. Então, se eu pudesse deixar aqui essa mensagem, qual é a primeira coisa que costuma aparecer? Dores nas pernas. Tá? Um cansaço excessivo nas pernas. Isso, cansaço ao andar, a pessoa precisar fazer algumas paradas, por exemplo, durante uma caminhada mais longa, e entender que, assim, esta caminhada, ela pode ser um tratamento se você está fazendo exercício, mas aquela dor na perna, aquele inchaço, aquela sensibilidade excessiva que você começa a perceber no seu dia a dia, pode ser um sinal de que a circulação não está indo muito bem. Dor na perna de uma forma geral, dando aquela sensação de que é uma dor muscular nas juntas, né? Como é que é? Como é que a gente define? É dor mais muscular, tá? Tipo uma sensibilidade, queimação, formigamento, inchaço, tá? Existe uma síndrome chamada síndrome das pernas inquietas. Isso talvez muito das pessoas... Pelo próprio nome, isso dá para se imaginar. Exatamente. É uma incapacidade de deixar as pernas paradas durante o dia, mas especialmente à noite. Os pacientes nos dizem que, às vezes, ao tentar dormir, não conseguem porque as pernas estão excessivamente... Chama o 92 aqui, quando sair, tem que ir direto. excessivamente agitadas. Então, todas essas alterações em torno das pernas podem ser um sinal de que a circulação não está indo muito bem. Então, movimentar as pernas para que elas não se movimentem por conta própria, né? Perfeito. Por exemplo, todo dia agora, quando a gente chegar para trabalhar, nada de pegar o elevador. Vamos subir os 7 andares de escada. É isso aí, tá combinado. Você dá o exemplo, sendo o primeiro puxando a turma. Aliás, ele é o último a chegar, então. Economia de energia para a empresa e mais saúde para quem trabalha nela. A gente pode fazer uma negociação de créditos de carbono, inclusive, com a empresa. A gente sobe, economiza energia. Para a gente encerrar, Dr. Ronald, é mais incidente entre pessoas já com o avanço da idade ou tem sido comum também doenças do aparelho circulatório em pessoas mais jovens, crianças? Pois é. Quando eu era estudante, há 27 anos, dizia-se que a doença circulatória era típica de quem tinha mais de 60 anos, tá? A ponto de quando a gente chegava para estagiar, para fazer nosso treinamento, se tivesse alguém no hospital com menos de 50 anos, com um infarto, por exemplo, ou com uma trombose ou com derrame, era um motivo de para tudo, vamos lá ver o que está acontecendo, não deve ser outro diagnóstico. Ao longo dessas quase 3 décadas, isso mudou. Hoje, ver pessoas com menos de 40 anos de idade com trombose ou infarto virou uma coisa corriqueira. E esta é a maior prova de que isso não é genético, porque a genética não mudou. O que mudou foi o comportamento das pessoas. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. É verdade. Infarto a gente sempre relacionava ao avanço da idade. Mesmo AVC, né, gente? E hoje não é raro chocado. Pessoas mais jovens também passarem por essa situação. É isso aí, está dado o alerta então, a gente ainda está no mês de agosto azul-vermelho, essa campanha que alerta sobre a importância do check-up vascular, não é? Enfim, de toda a precaução necessária, importante para evitar doenças do aparelho circulatório. Dr. Ronald Fidelis, angiologista, cirurgião vascular, muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer reencontrá-lo, sucesso
E conte sempre com a gente. Bom dia, até uma próxima. Bom dia e até uma próxima. Já me convenceu aqui, amanhã, a partir de amanhã, eu venho de escada, você vai ver. Não. Eu subi de escada agora. a partir de Olha, é amanhã. muita conversa. Então, eu acredito no pequeno hábito. Eu até acredito nisso, Sim. né? Porque ele não está falando que vai para academia, que vai malhar, porque isso é uma mudança radical, né? Mas de repente subir de escada, você consegue. A gente vai Ou subir conferir, ou a gente vai subir- conferir. Aqui nós temos que andar. Sétimo. Sétimo. Dá Você vai pra até o subir quinto, numa sobe boa. 2, Aí, vai tá até o vendo? quarto, sobe, vai fazendo uma coisa passo a passo. Vamos, rapaz. Mesmo. Vai receber notícia. Vou cobrar. Tá certo, valeu, um abraço, obrigado, Ronald. Agora, 7h51 na Tarde FM.